todos, bem-vindos novamente ao nosso podcast da Unimed Rio Claro, questão de saúde. Hoje o tema do dia é prematuridade, um problema de saúde pública que nós vamos debater aqui. Para isso, nós convidamos a doutora Silvana Rilo, pediatra neonatologista, a enfermeira Débora Nascimento, que é coordenadora da UTI neonatal e da maternidade da Unimed Rio Claro. Um tema que, na minha opinião, ele é subestimado, ele é subentendido pela população. É um problema que afeta muito mais a gente do que a gente pode imaginar. Então, nós vamos debater aqui alguns conceitos sobre o assunto, tentando mostrar para vocês a real importância desse problema na população em geral. Sim? Então, prematuridade. Doutora Silvana, esclarece para quem está assistindo a gente alguns conceitos básicos de prematuridade. O que é? Qual é o conceito de semanas, de gestação? Esclarece um pouquinho. Bom, é assim, a prematuridade, hoje, ela é baseada e a criança é classificada pela idade gestacional, tá? Então, todo bebê que nasce antes de 37 semanas, para ser mais exato, 36 semanas e 6 dias, é considerado prematuro, tá? É considerado prematuro. Antes a gente tinha até uma classificação por peso, mas por peso você erra muito para classificar esse bebê. Então ficou definido que seria pela idade gestacional. A idade gestacional é considerado o último dia da última menstruação até o dia do parto. Esse tempo dura uma média de acima de 38 semanas até 40, 41 semanas, dependendo do tipo de evolução da gravidez. Quando o bebê nasce antes de 36 semanas e 7 dias, é considerado prematuro. Esse prematuro também tem uma classificação, que é o extremo, né? É um bebê que nasce de 24, 25 semanas até 36 semanas. Então, assim, tem uma classificação também baseada no tempo de gestação desse neném. Então, quanto mais cedo, mais extremo ele é. Nasceu mais cedo, mais extremo ele é. Então, se existe essa classificação entre prematuro extremo, prematuro não extremo, é porque tem a ver com algo que acontece com essa criança? Se ela nasce de 37, 36, 35, 30, 25, muda muito o que acontece com essa criança, Débora? Muda em relação ao tempo de maturidade dos órgãos desse bebê. A gente pensando em, por exemplo, prematuridade, a que mais impacta no neném é a questão da prematuridade pulmonar, né? Então, quanto mais prematuro ele é, mais prematuro é esse pulmão. Então, a maior dificuldade do prematuro é respirar ao nascer. Então, quanto antes ele não vai ter células para produzir surfactante natural. Às vezes a gente vai ter que, através da gestação, já fornecer antecipar o processo de maturação desse surfactante através da mãe, né? Já pensando que de repente esse neném possa vir antes da hora, quando a mãe já tem algum problema, né? Então isso é importante, mas o mais importante é a prematuridade pulmonar. É isso que impacta o prematuro ao nascimento. Então, literalmente a criança, ela está na barriga e ela precisa nascer naturalmente entre 38 e 40 semanas. Se ela nasce com menos de 37, ela é considerada um prematuro. O primeiro que sofre é o pulmão. Pelo que a Débora falou, só para entender para vocês o que é surfactante. Imagina, vou fazer uma comparação, tá? Vocês me corrijam se a analogia não for boa. Imagina você vai encher uma bexiga que você compra em qualquer lugar e você enche essa bexiga e está cheio de talco, tem um pozinho. Por que tem esse pozinho? Porque na hora que ela está colada, se não tem esse pozinho, você vai encher e ela não abre, ela gruda uma parede na outra, ela não abre. O pulmão é uma bexiga, entre aspas, e o surfactante é esse pozinho. Então a criança prematura não consegue produzir esse surfactante, esse pozinho, então a criança não consegue encher o pulmão de ar. Então esse é um problema grande no prematuro. Outra Fora coisa, outros, lógico, que nós vamos debater aqui.
Como a doutora Silvana falou, o prematuro extremo, além de tudo, ele tem uma sensibilidade, uma prematuridade na parede de vasos, capilares. Então, é um bebê que tem um maior risco para hemorragias, sangramentos. Então, sangra cérebro, sangra pulmão, sangra... Então, quanto mais prematuro, mais problemas ele pode vir a ter. Quanto mais cru sair do forno, pior. Né? Literalmente é isso. E a gente acha que acontece pouco por aí. Acontece pouco ou acontece muito, Silvana? Não. Eu fiz um levantamento em 2021, 12% dos partos foram prematuros, nascidos com menos de 37 semanas. 12%. Tem uma estimativa que no Brasil 340 mil nascem 340 mil por ano. E aí 12% dá 40 mil crianças. Dá 931 bebês por dia. Isso corresponde a 6 casos a cada 10 minutos no Brasil. Então vamos rever. 340 mil por ano, tá? 931 mil, 391 bebês por dia no Brasil inteiro. Por dia. E a cada 6 minutos nascem 10. Prematuros. Desculpa. É 6 bebês a cada 10 minutos. Tá. Prematuros. Né? É muita coisa, gente. E isso impacta na saúde, não da criança, mas da família inteira, da mãe, no sistema de saúde público, no sistema de saúde privado. Isso é um problema real, grande. Maior do que a gente imagina, né? Uma criança prematura que pode vir com um comprometimento neurológico, por exemplo, ela vai precisar de apoio de físio, de terapia ocupacional, de um monte de outros, de fono, de outros profissionais dentro do hospital e também após isso. Então, isso impacta muito, né, no serviço, na família. Então, quer dizer, de repente, são pais que às vezes ou vai precisar de outras pessoas para ajudar a cuidar, ou alguém vai ter que sair do serviço porque não dá conta de tanta terapia que essa criança vai precisar fazer para estimular. Nem toda a criança prematura ela vai ter uma sequela neurológica. Ela pode ter uma sequela motora, ela pode ter uma sequela respiratória, ela pode não ter sequela, isso pode acontecer, mas ela vai precisar de cuidados diretos por um bom tempo. Bom, pode-se prevenir um parto prematuro. Eu tenho uma teoria assim, quando o pré-natal é bem feito, a chance de você pegar esse prematuro e trabalhar ele, evitar que ele nasça antes do tempo é muito grande. E aí o pré-natal bem feito faz, quando a paciente ajuda também, né, faz com que ela faça avaliações sistemáticas com o seu médico direitinho. E essas avaliações, tá tendo, vamos supor, uma coisa muito comum, tem colo cervical incontinente. Então tem alguns casos que o médico vê que o colo tá abrindo, não tá dando certo, esse neném vai nascer antes, vai lá dar um ponto. Esse bebê fica lá mais tempo, quietinho. Aí, não, olha, a nenê teve descolamento prematuro de placenta, que é comum. Teve descolamento, tem que ficar em repouso, tem que tomar medicamento. Aí a gente já pensa no bebê, que amadurecer esse pulmão do bebê, já faz corticoide precoce mesmo, porque você dá um choque pulmonar nesse nenê, ele produz o surfactante, então ele nasce em melhores condições do que aquele que chegou no hospital. Chegou no hospital em trabalhos de parto, tá com 36 semanas, não deu tempo de fazer nada. Então, quer dizer, a chance desse bebê vai ser muito menor do que aquele que a mãe faz um pré-natal bem feito, que tá acompanhando, que vê os riscos e que evita que esse neném seja prematuro. O pré-natal é fundamental, né?
Porque no pré-natal, você vai conseguir elencar. É uma mãe que, por exemplo, está cursando com hipertensão arterial. Então, a gente vai preparar, porque essa criança pode ter um retardo de crescimento intraútero. Então, a gente, dentro do hospital, a gente tem vários protocolos para tentar ajudar essa mulher. Então, a adesão ao pré-natal, ele é fundamental para que uma gravidez, se tem um problema, uma vez que é identificado um problema, vamos acompanhar. Às vezes precisa acompanhar junto com outros especialistas, com outra área, preparar essa mulher que vá antes para o hospital, por exemplo, fazer uma neuroproteção, né? Então a gente tem protocolo de neuroproteção. Vamos cuidar desse cérebro para que esse neném tenha melhor condições após o nascimento? Vamos fazer um protocolo para proteger esse pulmão, para que ele responda melhor após esse neném nascer. Então, existe meio, sim, da gente tentar melhorar a situação da prematuridade. O que elas querem dizer é uma coisa fundamental, porque o cuidado pré-natal, que é durante toda a gestação, ele não é só você ir lá e fazer ultrassom, como todo mundo, como muita gente acha. O obstetra que está fazendo o seu pré-natal, ele sabe que na primeira fase acontece tais coisas, então ele vai cuidar disso. Na segunda fase ele vai cuidar daquilo. Na terceira fase ele vai cuidar de um terceiro problema. Então ele vai tentar detectar ou evitar situações para que não acabem na prematuridade. O que vai sobrar é para a criança, né? Então fazer o pré-natal é fundamental. Fazer o pré-natal não é uma consulta à toa. Tá? Tem todo um sistema de cuidados que evita problemas maiores no futuro, né? Então é assim, para vocês duas, se eu fosse dividir para quem está ouvindo a gente, algumas coisas causam prematuridade, que são condições de saúde, algumas doenças e condições médicas que não dependem da própria mãe, ela tem aquilo e vai causar uma prematuridade, ou aumenta a chance de ter uma prematuridade. E existem outras coisas que dependem da mãe. Alguns hábitos e vícios e coisas que a mãe pode evitar, que ela pode, nessa parte, evitar uma prematuridade. Então, o que vocês diriam para mim? Por exemplo, condições que não dependem da mãe, doenças ou condições médicas, quais são as que causam mais prematuridade? Você citou hipertensão arterial. Hipertensão arterial causa prematuridade, certo? Eclâmpsia, né? A mãe é uma delas. Gestação múltipla. Gestação múltipla. Gêmeos, né? A gente quando vê, nasceu, a mãe tá grávida de gêmeos, que coisa mais linda. Ninguém tem noção do risco que tem desses bebês nascerem prematuros. E não vai ser um prematuro, vão ser 2. Aí, nossa, fulana tá grávida de trigêmeos. Nossa, e a gente fica arrepiada, porque aí a chance, né? É muito maior. E a chance desses bebês não evoluir até o final da gravidez, maior ainda. De nascer prematuro extremo, maior ainda. De ter que ter mais atenção para essa mãe, maior ainda. Entendeu? Então, gestação múltipla é complicado. Hipertensão, então tem que cuidar da pressão sempre, né? Durante a gestação. Não só durante a gestação, mas é o assunto do dia. Parto múltiplo, gêmeos ou mais, também aumenta o risco de prematuridade. O que mais? Que condições médicas que causam prematuridade? Diabetes causa prematuridade? Ela pode levar uma diabetes compensada, né? Esse neném ele pode crescer, ser um neném macrossômico, mas com uma idade gestacional menor, baixa, né? Então a prematuridade pulmonar, a prematuridade cerebral, isso pode, mesmo que o neném seja um nenezão. Então, isso também pode acontecer. Infecções maternas, né? Citomegalovírus, toxoplasmose, mononucleose, AIDS, doenças infectocontagiosas afetam bastante, né? Doenças infectocontagiosas em geral. A sífilis, que tem aumentado consideravelmente o número atualmente de mulheres gestantes contaminadas, né? Então, isso pode sim ocasionar uma má condição no nascimento desse feto. Acreditem, gente, a sífilis está aumentando
a quantidade de gente que está tendo sífilis. É uma doença tão antiga, tão fácil de curar, tão fácil de detectar e tá voltando. E de prevenir, né? Aquela situação assim, doenças esquecidas. Não são Todas as lembradas. doenças esqueceram que existe sífilis. Ela volta. Ai, AIDS, a gente nem ouve mais falar quem tem AIDS, quem não tem AIDS mais, ninguém ouve falar mais nada, se tem algum tratamento, nem ouve. Não ouve falar porque não é polêmico mais. Não foi. Mata, não... Foi polêmico. Mas tem muita gente com AIDS ainda hoje em dia. Tem. Né? Então muita. são doenças Afeta assim. A gestação, causa prematuridade. O que mais? Doenças infectocontagiosas, hipertensão, parto múltiplo. Tem uma coisa muito importante: tabagismo. Eu vou deixar esse pro outro bloco lá. Que é coisa que você pode evitar. Isso. Né? Se a pessoa tem, hoje em dia, as gestantes, está aumentando o número de gestantes com idade mais avançada, 40 anos ou mais. Os extremos também são preocupantes. Idade avançada da mãe também causa prematuridade? Também, ou idade jovem demais, são os extremos. Demais. Menos de 16 anos e acima de 35 anos são mães que estão no cabeçário da prematuridade. Acima de 35 e abaixo de? 16. Tem chance de ser prematuro. Mas não tem muita grávida abaixo de 16. Tem. No Brasil tem, gente. Tem. E é uma coisa que pode ser evitada. Que mais? Por isso que tem 340 mil por ano, né? Que Exato. mais, Débora? E então não é um assunto que é brincadeira, gente. Não é... É um assunto muito sério que afeta toda a nossa população. Né? Condições cardíacas. Mãe com problemas cardíacos também causa prematuridade? É muito comum isso ou não? Menos. Eu não sei. Bem menos. Não é tão comum. Menos. Não é tão comum. Mas eu acho que de repente, toda doença que a gestante já vier, né? Já inicia, por exemplo, uma gestação com uma doença já conhecida, né? Ela já começa como uma gestação de risco acompanhada. Então, por exemplo, a gente vê uma mulher com trombofilia, por exemplo, já sabendo desse diagnóstico antes, o obstetra vai acompanhar essa mulher com esse olhar, né? Então, quando já se sabe, né, a gente já vai encarar essa paciente como uma paciente de alto risco. Né? Então, não é comum, né? Pelo menos no nosso hospital, né? Nós temos gestantes cardiopatas, mas ela tem um risco sim, de ter complicações até por ela ou até para o feto. E aí existe o tal do parto prematuro espontâneo. O que é exatamente isso? É aquele que você não achou uma causa? Não achou Começou a nascer e não tem do como nada e você não sabe por quê. É isso? A doutora até citou, né? Ela citou o caso, por exemplo, de uma incompetência istmo-cervical. Isso é uma condição materna. Normalmente se descobre na primeira vez que a mulher está grávida. O colo não sustenta, conforme o nenê vai crescendo, é um colo ou encurtado, né? Ou ele não sustenta o peso desse feto e aí ele realmente dilata. E às vezes, quando é a primeira vez, essa paciente dá entrada no hospital em trabalho de parto já adiantado, já acelerado, e dependendo da situação a gente não consegue impedir a ocorrência desse parto, né? Para vocês entenderem o que é incompetência istmo-cervical, é o seguinte: imagina que o útero seja uma bexiga. Parece que eu tenho problema com bexiga, né? Não tem nada, não tem nenhum trauma com bexiga, viu, gente? Imagina que o útero é uma bexiga e tem a criança lá dentro. E a criança quer cair. O colo do útero, ele segura a bexiga lá embaixo. A incompetência, imagina que você esteja segurando essa bexiga com 4 dedos. Aí, esse é um colo forte. O colo mais fraco, você segura com 3. Depois com 2, depois com 1. Você está segurando a bexiga com 1 e com o dedo mais fraco. Esse colo está segurando a bexiga só com o dedo e o dedo mais fraco, ele vai ter dificuldade de segurar aquela criança lá. Então a criança pode começar a nascer porque o útero não conseguiu segurar a criança dentro do útero lá embaixo. E a criança ocupa o espaço, né? E a criança é pesada e ela ocupa espaço. E aí no terceiro trimestre ela vai, né, só ganhando volume. E aí fica cada vez mais difícil.
né? Esse tipo de situação, incompetência cervical, também é um problema de saúde da mãe que não depende de hábitos dela. Não. Não. Nada. Também não. Eu não sei a causa de ter Às vezes é um encurtamento do o útero, né? com o colo mais Com o curto. colo mais curto. É Hoje próprio em do dia, organismo daquela pessoa. É anatômico. Mas hoje em dia, né, nós já temos os obstetras já com esse olhar encaminhando, por exemplo, para um ultrassonografista com experiência para medir o colo. Então, às vezes você já vai saber se esse colo ele já é mais encurtado ou não. Então, você consegue ter esse cuidado e aí tomar medidas para evitar que ele abra. Se o obstetra perceber que o colo dela não é um colo bom, ele já vai tomar alguns cuidados para que se evite desse colo precisar ser forçado pela criança, né? Ou seja, mais um motivo para você não subestimar o real valor do cuidado pré-natal. E aí aproveita a oportunidade também para a gente colocar que assim a importância da assiduidade, né, a frequência ao pré-natal, e a Unimed agora também estendeu, né, um apoio junto com o pré-natal, que é a consulta com a enfermeira lá no CAS. Sim. Então ela consegue falar um pouquinho de coisas que às vezes ela não consegue falar no consultório, sobre alguns cuidados em relação à internação, à maternidade, que pode ajudar no desenvolvimento dessa criança, também no preparo dessa mãe, para juntar e auxiliar junto com o pré-natal, né? Isso também é um ganho. O cuidado, a educação, são coisas que, ao meu ver, também pode ajudar como ações para evitar a prematuridade, né? Quanto mais informação, educação a gente tem à saúde da gestante, a gente vai conseguir melhores resultados com a chegada desse bebê. E hoje a informação, e aí a gente cai naquela parte que é a parte evitável por parte da mãe ou da família, que seja. Hoje a informação está mais aberta, está de acesso mais fácil, né, por causa da internet e tudo mais. O que uma mãe pode fazer para evitar a prematuridade? O que ela pode fazer e não pode fazer para evitar o parto prematuro? Por exemplo, ela pode jogar bola até tal idade gestacional? Não pode jogar bola? Eu estou fantasiando uma situação, né? O que uma mãe pode evitar de fazer para evitar uma prematuridade? Fumar, você falou. Por exemplo, se é uma mãe que quando começa, por exemplo, a gente está falando, vamos falar um pouquinho de atividade física, por exemplo, que é uma coisa boa, né? Se essa mulher é uma mulher que se preparou, né? Então, acho que o preparo para engravidar é uma coisa boa também, uma coisa saudável. E ela já é uma atleta, ou ela já é uma pessoa que em atividade, e essa gestação não apresenta nenhum problema, ela pode seguir, talvez com algumas adaptações, né? Não fazer um jump lá mas de repente algumas adaptações, e ela consegue seguir com atividade física. A gestação inteira. A gestação toda. Desde que não tenha nada detectado no pré-natal. Exatamente. Não adianta ela achar que não tem nada, né? Não, ela vai ter que conversar com a obstetra dela e ver qual é o limite, né? Uhum. Deve ter alguma coisa limitável, mas vamos supor, a paciente está com uma gravidez de risco, em risco de ter um prematuro. Ah, não, olha, seu bebê está tendo contração, você está tendo contração. Quer dizer, essa paciente ela vai ser limitada a não fazer o exercício. Então, quem vai limitar não é ela, é o obstetra que vai falar, a situação é essa, você não pode fazer tal coisa. Entendeu? Então, é aí que eu acho que entra a conexão do obstetra com a paciente. Porque a paciente é assim, ela sente uma dor, ela tem contato com o seu médico, elas mandam mensagem, elas perguntam, elas marcam consulta, elas vão atrás, elas não ficam paradas, não. Uhum. Então, na hora que... E o alerta é da mãe, né? A hora que a mãe tem um pisca-alerta, ela já vai procurar, ou vai no hospital, né? Vai no hospital. Outra coisa que é muito frequente para prematuro e que não pode ser negligenciada é a infecção de urina. Infecção de urina é uma causa muito comum de prematuridade. E a infecção de urina
é muito comum em mães gestantes, por quê? Porque esse bebê tá lá embaixo pesando na bexiga dela, às vezes dificultando o esvaziamento, aumentando a entrada de bactérias, e é muito, muito comum a gente ver mãe com infecção de urina e aí entra em trabalho de parto por causa da infecção de urina. Imagina, gente, entrar em trabalho de parto prematuro por causa de uma infecção de urina. Entendeu? Parece É um uma coisa fator à toa, de né? risco Mas não é. muito grande. Muito Não grande. é. Olha as consequências. Imagina se a criança for uma prematura, bem prematura, né? E aí nasce só por causa de uma infecção de urina. Olha o estrago que é feito, E é comum, hein? né? E Né, é Débora? comum. Dá para ser evitada essa infecção de urina de alguma forma ou não? Ela tem que ser rastreada, né? Rastreado. Ela entra no rastreio dos exames de rotina. No rastreio de exames de rotina e no caso de se tiver sintomas, a gente tem um hospital 24 horas aberto, que o paciente vai lá, faz o exame de urina, na hora já sabe se tem infecção ou não e trata. Isso é importante, e porque aí- saber que a gente tem um GO de plantão, né? A gente tem uma obstetra de plantão 24 horas na maternidade que atende o pronto-socorro. Então, uma gestante com qualquer sintoma, ela tem dificuldade, ela pode procurar o pronto-socorro, porque na triagem ela vai ser atendida pelo obstetra que vai acompanhá-la e dar o andamento. E por incrível que pareça, tem gente que ou não desconfia que está tendo uma infecção de urina, porque não sabe Pode os ser sintomas, assintomático. ou a pessoa não tem o acesso ao cuidado médico imediatamente. Tem pessoas que não têm convênio médico, tem pessoas que estão longe do seu cuidado, estão num lugar afastado, tudo. Para esclarecer o pessoal em casa, olha que coisa à toa, aparentemente à toa, uma infecção de urina causando parto prematuro. Uma coisa que dá para ser detectada cedo, muitas vezes, ou até evitada. Como é que uma mãe desconfia que ela pode estar com uma infecção de urina? Para o pessoal em casa. Primeira coisa, ela precisa ter uma atenção, por exemplo, na ingesta dela. Acho que tá uma mulher bem hidratada, né? Tomar bastante água, mas não necessariamente só isso vai ajudar, né? Evitar ficar retendo, né, a urina. Então, dê vontade de fazer xixi, faz Não é pra xixi. segurar Não é pra para fazer xixi. segurar para fazer o xixi. É para tomar bastante água. Bastante água. E sentiu uma coliquinha menstrual, como se uma dorzinha embaixo do ventre, que a gente chama, para baixo do umbigo, que lembra, por exemplo, uma cólica menstrual, né? Com aquela característica que vem e vai embora, ele pode já ser, por exemplo, um alerta de tá até começando um trabalho de parto por conta de uma infecção urinária, né? Então, por exemplo, após um namoro, tomar banho, isso são coisas que ajudam, né? Urinar depois do coito é importante, são coisas que podem ajudar. Ter uma boa higiene, né? Mas lembrando que às vezes ela pode ter uma infecção urinária pelas próprias condições que a doutora Silvana falou, né? Sim. Pela própria gestação. Mas o que dá pra gente evitar, a gente pode fazer. Melhorar a hidratação, não ficar retendo. Então, mulheres que hoje... Todas nós trabalhamos, nós somos mulheres, muito difícil mulher hoje ficar em casa, né? Então, às vezes você não consegue pelo dia a dia, às vezes parar para ir no banheiro, mas é uma coisa que você vai ter que ter uma atenção. Então, o que vocês podem fazer em casa para evitar uma infecção de urina são esses cuidados que a Débora acabou de falar. E quando você começa a desconfiar que tem algo que possa ser uma infecção de urina, procurar o cuidado médico. Começa a arder para fazer xixi, começa a ter muita urgência para fazer xixi, quer fazer xixi toda hora e sai só um pouquinho. Nem depois sempre tem febre, nem sempre tem febre, né? Dá uma ardência, dá uma dor, começa a fazer xixi com muita frequência, cada vez que vai fazer, sai só um pouquinho, o xixi muda suas características, sai com cor estranha, cheiro estranho, né? Então, isso são sinais de alerta. Ah, mas não tá acontecendo nada comigo, não tô sentindo nada. Mas a perceber alguma coisa desse tipo, vai procurar. Cuidado, certo? E aí, o tratamento vai ser... vai precisar entrar com antibiótico. Aí, às vezes, não quero tomar antibiótico, não vai fazer mal, né? Então, a gente vai fazer aquele olhar, o médico vai orientar e é o risco-benefício. Você não entrar com antibiótico, essa infecção só pode aumentar e, de repente, seu neném vai nascer por causa de uma infecção urinária, né? Que é uma causa muito comum. Muito comum.
e de fácil controle, né? Entre De fácil controle. De fácil controle. né? O que mais uma mãe pode evitar de fazer para evitar um parto prematuro? Fumar, ela deve evitar. Atividade física em excesso, deve evitar. Ficar de olho em possíveis infecções urinárias, ela tem que ficar de olho. Tem mais algo importante? O álcool, né? A gente pode colocar também, né? A ingestão de álcool durante a gravidez, né? Pode predispor, sim, um parto prematuro, uma complicação no desenvolvimento desse bebê. Mas né? o mais complicado do álcool é a lesão cerebral do bebê. Do bebê. Do bebê em útero. Uhum. Do feto mesmo. Ou seja, o Nascer. álcool afeta diretamente a criança. Afeta. Então, A são placenta fatores. protege a criança de um monte de coisa. Mas do álcool não. Passa tudo. Passa tudo. Né? A placenta é um filtro, entre outras coisas, ela é um filtro que protege a criança de um monte de coisa, mas do álcool não. Então, Álcool, drogas, são assuntos que a gente precisa falar, né, e citar. A população precisa estar ciente, porque hoje o cigarro está aí aberto, né, fácil acesso para todo mundo, uma bebidinha não faz mal, né, só que aí amanhã também tem uma comemoração também, então são coisas que isso pode prejudicar, esse é um sim. ponto importante, porque já foi até falado em outro podcast aqui, do podcast sobre câncer. Existe agora uma incidência muito grande de gente fumando cigarro eletrônico. Né, que é muito pior que pior. o cigarro comum. Né? Então, eu vou dar só uma... Eu não sei se é pitada que fala daquele negócio lá. Também não sei. Mas eu vou dar só uma chupada. Que nem amigo meu fala, eu vou chupar um pendrive agora. Que parece peidado aquele negócio, né? E tem aqueles também que Então- é compartilhado, não tem? Aqueles piorou. que Então. saem Naqueles. vários. Narguile também, né? Narguile. Sem comentário. Então tudo isso é porcaria. E isso aí, Aliás, pra gestação, Não, a não única precisa nem coisa, falar, né? A única coisa que entra no pulmão que vai bem é oxigênio. É boa. A gente gosta de frisar também que, assim, a maternidade, né, estar grávida, a gente fala que é o período mais saudável, né, da vida da mulher, ou deveria ser o período mais saudável. Então, é onde se cuida melhor, olha-se melhor para si mesmo, né? Então você melhora na alimentação. Então a gente pode incluir também a obesidade, também nesse que é fator de risco para muitas outras Afeta um monte de coisas. coisa. Então assim, a melhor forma escolher melhores alimentos, não precisa ser os mais caros, mas os alimentos de verdade, né? Então ter uma boa saúde, ter uma atividade física desde que as suas condições o permitam, né? Fazer as suplementações com as vitaminas, isso são coisas importantes. Então, estar grávida é uma responsabilidade, né? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Tratar. A gente tem acesso hoje, ou é no convênio, ou é no SUS, né? O posto de saúde tem pré-natal, e o pré-natal é muito bom também. Então, assim, tem acesso. A mulher tem acesso a cuidar da saúde dela e do bebê. O Brasil, apesar de todas as suas crises de saúde, tanto na parte privada quanto na pública, o Brasil sempre deu muita atenção ao cuidado pré-natal. Isso é desde lá de trás até hoje, a parte pública e privada cuida muito disso. Né? Foi uma política de saúde bem desenvolvida lá atrás e ainda existe. Hoje não é difícil você ter acesso ao cuidado pré-natal. E aí a gente está frisando porque a gente vê, gente, que muitas pessoas não entendem a real importância do cuidado pré-natal. Não é fazer um ultrassom a cada 2 meses. O cuidado pré-natal é essencial para um monte de coisa. Por isso que existe esse mês comemorativo da prematuridade, porque se detectou que é um problema de saúde muito frequente. E às vezes, doutor, com pequenas ações, né, até a proposta do Ministério da Saúde, assim, com pequenas ações, a gente consegue evitar muitas complicações, né? Então, olhar para essa gestação, né, a mãe ter essa atenção, né, o companheiro, a família, né? Então, é um assunto de família também. Uma vez que a gente tenha a prematuridade já aconteceu, né? Então, dentro dos hospitais,
nós temos esse olhar, né, de trazer a mãe e a família próximo desse neném, melhorar com assistência dentro das unidades de terapia intensiva, né, ter a equipe multidisciplinar, tentar trazer essa mãe mais próximo no contato, o mais precoce possível com esse bebê, colocando no colo, permitindo, né, esse contato com essa mãe, todo o tratamento com segurança para evitar risco para esse bebê, tudo isso. Pensando assim, aí você fala assim, pronto, o bebê nasceu prematuro. E agora? Eu ia chegar nesse ponto agora. E agora? Tá bom. Fizemos tudo isso e não deu certo. A criança nasceu prematura, lascou. E agora? Agora? O que acontece, doutora Silvana, com uma criança prematura? Tenta esclarecer um pouco. Lógico, você já falou que quanto mais cru, pior, né? Mas o que geralmente acontece com uma criança prematura? Bom, quais são os maiores problemas? A criança, quando ela nasce prematura, dependendo do grau de prematuridade, o risco maior, nascer o bebê. Tá. Primeiro minuto do bebê é o minuto de ouro. A gente chama o minuto, dentro do neonatal, minuto de ouro é o primeiro minuto. Tá? 1 minuto de vida. 1 minuto de vida. Esse primeiro minuto é responsável pelo resto da vida desse bebê. Vamos supor que esse bebê nasceu e teve a gente tem uma nota que a gente dá quando o neném nasce, que é APGAR. Chama APGAR. Foi feito por uma médica lá há muito tempo atrás. E é uma nota que a gente dá de acordo com a vitalidade, com frequência respiratória, frequência cardíaca, tônus muscular, se o neném está cianótico ou não. Então a gente dá essa nota no primeiro minuto. Tá bom, o neném nasceu prematuro. A primeira coisa a se fazer, avisa a equipe da UTI neonatal que vai nascer um bebê prematuro, está nascendo prematuro. Preparo da equipe. Já prepara a equipe, já começou por aí. Eles estão prontos, lá Preparou a esperando, equipe. não sabe o que vai sair de lá de dentro. Preparou a equipe. A equipe, vamos supor, tem um parto único ou gemelar, tem um pediatra do lado do bebê. Hoje é obrigatório ter um pediatra dando assistência ao bebê, tá? É obrigatório, no hospital a gente tem, se são 2 bebês, 2 pediatras, 3 bebês, 3 pediatras. Nasceu o bebê, a gente já dá essa nota pro bebê. Se o APGAR for se o APGAR for menos que 7, já é um bebê preocupante. Essa nota é de quanto a quanto? De 0 a 10. 0 a 10. 0 a 10. Bebê menos de 7, menos de 6, alguma coisa já vai ter que ser feita. Pega esse bebê, tenta reanimar, aspira dentro do possível, vai para UTI. Geralmente, depende de como esse neném nasce. Se o neném nascer bem, a gente já teve bebê que não precisou nem ir para UTI. Mas a gente já teve bebê que vai para UTI, é entubado, avaliado, feito o surfactante direto dentro do pulmão do bebê, com pressão, tá? Para esse pulmão expandir. E aí começa o nosso trabalho. Você falou tenta reanimar, então quer dizer que muitas dessas crianças já nascem e tem parada respiratória e cardiorrespiratória? Nesse primeiro minuto, no pode. No primeiro minuto? Pode ter. Não aguenta viver 1 minuto de vida? Não. Aí já vai para ventilação mecânica, né? E a grande maioria, às vezes, com estímulo. Dependendo, se a gente está falando muito prematuro, não tem jeito, né? Não, o extremo é difícil. Agora, o bebê de 36, 37 semanas liberando é mais fácil de cuidar. Tá. Tem bebê que nasce prematuro e nem vai para UTI. Tá. Vai para o quarto com a mãe. Isso porque tá perto do limite. A vitalidade tá com 36, dele é melhor. 37. A vitalidade dele é melhor. Mas uma das maiores complicações dele, né, nasceu prematuro. Então, vai ser resolver primeiro a parte respiratória dele. Primeiro problemas pulmonares. O pulmão é o que sofre, é ele que vai estar trabalho. Aí a gente tem que tentar diminuir o estresse que essa criança vai sofrer após o nascimento. Se ele é muito prematuro, ele vai precisar de muita manipulação. Então, o estresse da vida desse neném vai muito alto. Precisa de, às vezes, punção, né? Você precisa de um acesso, às vezes vai precisar cateterizar, né? Fazer um acesso pelo umbigo, às vezes vai precisar entubar. Então, quanto mais estresse essa criança sofre,
pior, né, para o desenvolvimento. A gente tem posicionamento, então a gente permite ali dentro de 72 horas, né, o mínimo de estresse que a gente conseguir, né? Então, dentro da unidade de terapia intensiva, a gente reduz luz, a gente reduz ruído, né? Então, a gente tem, às vezes, no telefone não toca, a gente tem que tomar cuidado com o volume, com como a gente abre incubadora, fecha incubadora, porque tudo pode gerar um estresse para essa criança. Esse neném pode sangrar, né? Então, ele pode descompensar. Outra coisa extremamente importante quanto à oxigenação é a temperatura desse neném. Então, a gente tem que garantir o controle da temperatura, porque como prematuro ele tem mais dificuldade de regular. Não tem tecido gorduroso para segurar o calor. Então, ele esfria rápido. E isso altera todo o distúrbio, dá distúrbio metabólico, dá um monte de coisa. Outra coisa importante, além da temperatura, tanto é que tem a gente faz até, embrulha o bebê num tipo de um material lá que eu não sei como chama, para manter o neném aquecido, tá? Outra coisa que é comum em bebê prematuro, hipoglicemia, a gente tem que estar ligado, hipocalcemia, hipomagnesemia. Ele é um neném que não era para estar nascendo. Ou seja, ele tá cru. Ele não sabe respirar, ele não sabe fazer calor, o metabolismo dele não funciona direito. Imagina a fragilidade dessa criança. Outra coisa, ele tem dificuldade de deglutir, ele não sabe sugar. Ele não sabe sugar, não vai mamar. Tem que ser alimentação por sonda até um certo período. Ele não sabe comer, ele não sabe respirar, não sabe fazer nada. E aí você vai manipular. Imagina você, a gente é um adulto, a gente odeia tomar injeção. Doar sangue então, que a agulha é maior, pior ainda. Aí a criança recebe agulha grossa, agulha fina, tubo, sondas, um monte de coisa. Imagina o estresse que essa criança não passa. Olha, isso vai dificultando a chance dela viver. É pior. Então, olha o número de consequências. Por isso tem uma equipe que voltada para esse olhar para o atendimento da criança intensiva, né? Então tem que ser uma equipe que entenda o tamanho da importância que tem esse estresse no recém-nascido. Para quê? Para que a gente evite isso, né? Então o toque tem que ser diferenciado, o jeito que eu falo tem que ser diferenciado, a forma como eu manipulo esse neném de forma gentil tem que ser realizada. Por quê? Porque ele é um paciente diferenciado. Se você encostar nele é problema. Se você falar alto perto dele é problema. Se você ligar a luz perto dele é problema. Olha o tamanho da fragilidade disso. Olha o rolo que é para uma criança por causa de que ela nasceu prematura. E aí vem um outro problema que vamos abordar. O estresse da mãe, do pai, da família inteira, porque o neném nasceu prematuro, ele corre risco de vida, e a gente tem que ser sincero com eles. A gente não pode falar, olha, tá tudo bem. Não, tem que ser sincero. E aí esse bebê nasceu prematuro, foi para UTI, está sendo cuidado, graças a Deus está evoluindo bem. Aí é a hora de incluir os familiares dentro de uma UTI. Né? Dentro da UTI. Então eles vão na hora certa, né? Na hora certa. O pai e a mãe não podem entrar na hora que quer, porque senão pode piorar a condição da criança, certo? Mas a gente tem um esquema de horário. Tem uma sistemática. Tô falando porque tem muita gente afoita. Se eu fosse um pai de uma criança na UTI, eu queria estar lá toda hora. Não, mas tem um esquema de... Não pode. Não. Tem certos cuidados. Tem hospitais, e a equipe, ela tem que estar centrada no cuidado com o bebê. Ela não pode estar tendo interferência emocional de familiar, porque aquele momento é o momento de cuidar desse bebê. Posteriormente, o neném já saiu do risco, tá tudo bem, então agora a gente vai incluir as visitas da mãe, a gente vai incluir orientação para a mãe ordenhar o leite dela para dar para o bebê dela. A gente vai conversar com essa mãe todos os dias, né? O acesso o pai e a mãe, eles vão sempre ter. Sempre tem. Sempre ter, desde a internação, do começo, né? Algumas UTIs com horário determinado, algumas UTIs com acesso livre, né? Mas sem manipulação, de repente, dessa criança, com manipulação nos horários adequados, né? Então, cada instituição vai ter
à sua maneira, mas o pai e mãe sempre incluído nesse assistente. Aí vem uma coisa muito legal, que é o bebê canguru. Que o nenê saiu do risco, tá estubado, tá ali só para ganhar peso, e aí a mãe, mas ainda não saiu da UTI, tá na UTI ainda. Aí a mãe tem o horário de ir para fazer bebê canguru, que ela pega, põe o nenê no peito dela, embrulha esse neném dentro dela e ele fica ali acolhido, né? E o bebê canguru faz com a mãe e faz com o pai também. Ah, com o pai também? O pai também pode fazer bebê canguru. Pode. Hoje em dia a gente às vezes pode até fazer com essa criança sob ventilação, né? Mas desde que conversado. A família entenda a Sabe-se que isso altera os desfechos clínicos da criança. Do bebê, claro. A melhora é fundamental. enorme. Esse vínculo, esse contato com a mãe, esse contato pele a pele, ajuda a regular a temperatura desse neném, ajuda a diminuir o estresse desse neném, né? Então, a gente, por isso, ter uma equipe, né, especializada para conseguir fazer esses trabalhos mais complexos, né? Da mesma forma, ao contrário do que vocês estão falando, antes de nascer, a cabeça da mãe funcionando mal, com estresse, com problemas, com negatividades, etc., também pode afetar negativamente a gestação, causando prematuridade. Estresse causa prematuridade? Eu acredito que sim. Pode não ter isso medido objetivamente isso hoje, mas a gente vê que sim. A saúde, né? A gente falou em podcasts saúde anteriores, mental, a né? saúde mental, né? Às vezes a mulher faz uso de medicações muito controladas, né? A gente pode ter um desenvolvimento desse feto de uma maneira diferente. Isso pode prejudicar, sim. E aí essa criança tá lá na UTI, ela tá correndo ela tá fazendo essa maratona para viver. Tá bom, ela saiu. Ela pode levar esses problemas de saúde para sempre ou não? É muito comum ou não? Como é que funciona isso? Algumas situações, sim. Por exemplo, esse bebê que nasceu no primeiro minuto teve uma anóxia cerebral. Esse bebê vai ter uma paralisia cerebral. Graças a Deus a gente não tem tantos, são pouquíssimos. E é um bebê que vai ter que ser cuidado para sempre, até adulto, porque ele precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia, neurologista, neuropediatra, tudo é uma equipe muito grande para cuidar do paciente se ele nascer e não tiver assistência médica adequada. E lembrando de uma outra coisa também. A tecnologia da medicina fez com que crianças cada vez menores, mais leves, né? Porque a gente leva em conta o peso, vivessem. Então, antigamente, 50 anos atrás, uma criança de 1,5 kg não vivia, por exemplo. Hoje, vive criança até de quanto? 900 gramas, 1 quilo? Nosso até menor menos. Bebê, na nossa realidade Unimed, que foi de alta, foi embora para casa, tinha 525 gramas. 525 gramas, gente, não é nada. Isso não quer dizer que tá tudo bem. Não. Mas o meu filho vai nascer de 2,5 kg. Medicina hoje segura numa boa. Isso não pode ser subestimado. Não. É verdade? Cada corpo responde Né? de uma Isso forma. não quer dizer. Uma criança que está sendo cru. A medicina cuida melhor do que cuidava antes, mas isso não quer dizer que está tudo bem. Não. Ou seja, tem que lutar até onde puder para evitar dessa situação acontecer. E aí tem que fazer o acompanhamento dessa criança no mínimo até os 2 anos, muito bem feito, tá? No mínimo. E tem um negócio interessante que a gente faz a correção da idade gestacional do bebê. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de 32 semanas para 40 semanas, para 38 semanas, faltavam 6 semanas. Quando você for acompanhar esse bebê, você não vai acompanhar ele como um bebê de 38 semanas, você vai acompanhar ele como um bebê com uma idade menor. Então, ele vai demorar mais
para andar, a maioria não, mas uma grande maioria a gente tem que fazer a idade corrigida para poder acompanhar esse bebê, porque o pulmão dele nasceu antes, o coração nasceu antes, o sistema neuromotor, tudo nasceu Ele antes. nasceu com menos 3 meses de vida. Menos 3 meses. Ele não tem 2 anos, ele tem 1 ano e 1 ano e 9 meses. Exatamente. E se a gente for refletir, né, não, talvez, sei lá, alguma coisa que me ocorreu, né, a gente trabalhando com eles e se a gente pensar em prematuridade só quanto idade gestacional, a gente vai olhar com um olhar, né? Mas se eu pensar que o meu corpo ele vai entrar em trabalho de parto, né? E sem entrar em trabalho de parto, eu trago um nenê prematuramente, sem entrar em trabalho de parto, eu também posso pensar em prematuridade, né? Então, se essa criança nasceu, por exemplo, não quero polemizar, mas se a gente refletir, por exemplo, por uma cesárea marcada, né, sem um trabalho de parto, eu posso pensar em prematuridade. Não, porque não estava na hora, ele não estava pronto para nascer, né? Mas se a gente pensar em sem nenhum sinal, a gente pode pensar também numa certa prematuridade. O bebê poderia ir até os 40 semanas. Até as 40 na barriga. semanas, porque a gente vai ter, se a gente levantar, a gente tem, né? A gente pode ver às vezes nas UTIs com o índice de crianças acima de 37 semanas internadas na UTI por um parto precoce. Prematuro. Um parto prematurizado, né? É uma forma da gente olhar também para a prematuridade, já que a gente está refletindo, né? Em novembro ele permite que a gente faça essa reflexão sobre a prematuridade, a gente pensar assim também, nascer antes da hora é um nascer prematuro. Entendi. E essas crianças, a doutora Silvana falou que até 2 anos de idade elas precisam de um cuidado bem mais próximo, intensivo. Existem algum tipo de sequela ou de problema de saúde que ela pode só descobrir depois de mais tempo, depois de jovem ou adulto? Pode. Por ter sido prematuro? Pode. O prematuro, ele tem várias doenças, né? Uma doença cardiológica comum em nenê prematuro. Canal arterial, persistência de canal arterial. É um bebê que tem um problema cardíaco, que é um canalzinho que devia ser fechado na primeira semana de vida e não é. E esse bebê depois tem que fazer cirurgia, tá? Outra coisa que é comum em prematuro, retinoplastia da prematuridade. Problema de visão, só por ter sido prematuro. Só por ter sido prematuro. Poxa. Problemas os distúrbios, né? Auditivo. A gente não sabe qual vai ser o órgão lesado. Uma gama de sequelas, né? E aí fica de novo o recado que a gente deixa em vários dos podcasts aqui. Melhor prevenir. Sem dúvida. Os planos de saúde, plano de saúde que eu digo é governo e empresas, tanto faz o que é. Eles precisam, de novo, voltar a ser plano de saúde, não plano de doença. Sem dúvida. Né? É isso. Tomar muito cuidado com a prevenção, pegar isso bastante a sério, para evitar uma situação que hoje em dia é muito frequente. O que você... Débora, para você falar em casa, um último recado para quem está nos assistindo. O que você diria para quem tá nos assistindo sobre esse assunto, prematuridade? Eu diria que primeiro, né, se a gente pudesse ter cuidar do nosso corpo, pensando que um dia você vai desejar trazer um neném, né, passar por esse momento da gravidez na melhor maneira possível, seria cuidar de você, né? Acho que a melhor maneira da gente cuidar do outro, primeiro é cuidar da gente, né? Da nossa saúde. Então a gente deve sim olhar pra gente e melhorar o que a gente pode melhorar na nossa saúde, né? Eu acho que a primeira coisa, acho que antes de qualquer coisa, é olhar pra gente, se amar e cuidar da gente. Porque se a gente estiver saudável, pode diminuir muito os problemas lá na frente. Ser assíduo, uma vez que eu estou grávida, ser assíduo no pré-natal, né? Fazer o uso correto das vitaminas, das medicações. Uma vez identificado um problema, seguir junto com todas as orientações
do médico, né? Eu acho que, e estudar tudo que eu posso sobre aquele assunto. Doutora Silvana, as suas últimas palavras para quem nos assiste. Bom, Sem réplicas ou tréplicas. certo. Como pediatra, né? Eu rezo para que não nasçam tantos prematuros, porque a carga é muito pesada. Graças a Deus a gente tem uma resposta, um sucesso muito grande nos nossos atendimentos, porque esses bebês, depois que saem do hospital, que estão mamando bem, que estão ganhando peso, que estão conseguindo controlar a temperatura, que vão para casa, esses bebês vêm para o nosso consultório. Felizmente, eu tenho várias crianças que eu acompanho, já estão até adultos, né? E assim, a carga é muito pesada para a mãe, inclusive com a possibilidade de ter que parar de trabalhar para poder cuidar, porque é muita terapia. Mas eu tenho visto no meu dia a dia o vínculo dessa mãe com esses bebês, tá? A preocupação dessas mães com esses bebês, o carinho e o que a gente pode fazer para ajudar, e a gente está sempre junto. Eu acho que nós estamos tendo bastante sucesso no nosso trabalho, né? E eu estou tranquila, porque elas acatam muitas nossas orientações, né? Tanto nós como pediatra, que estamos ali todo dia conversando com elas, orientando, e vem as perguntas às vezes que para mim é desnecessária, mas para ela é importante. A gente tem que estar. Não existe pergunta desnecessária. Né? Aí a gente tem que estar livre e atenta a responder. Então, assim, eu acho que tá indo muito bem. Eu acho que... Ótimo. Parabéns pelo conhecimento de vocês. Obrigado pelo esclarecimento a quem está nos assistindo. O nosso podcast se chama Questão de Saúde. E a prematuridade é uma questão de saúde. É uma coisa muito mais frequente do que a gente imagina e não é tão simples como a gente imagina. Obrigado por nos assistir. Compartilhem, comentem, mandem suas dúvidas e, gente, manda aquele joinha para nós. Muito obrigado a todos.